volta e meia é usada por pessoas que gostam de criticar a igreja adventista de maneira totalmente equivocada, né? Dizem assim: ah, mas a igreja de vocês marcou datas para a volta de Jesus. Ah, Ellen White marcou datas para a volta de Jesus. Isso é um erro. Isso é um erro clássico, né? Porque se a gente for considerar a igreja adventista do sétimo dia, ela passa a existir na década de 60, né? Em 1840, 50, não havia ainda uma igreja organizada com esse nome. E eu desafio qualquer um a ler os textos de Ellen White para achar algum texto em que ela tenha marcado uma data para a volta de Jesus. E eu desafio qualquer um a ler os textos de Ellen White para achar algum texto em que ela tenha marcado uma data para a volta de Jesus. Então, tecnicamente, a igreja adventista do sétimo dia nunca marcou data para qualquer outra coisa, para qualquer coisa. No tempo do milenismo, sim, houve essas marcações de data. Quando o Michelson Borges, ele fala o seguinte: ah, mas a igreja adventista só foi fundada em 1863. Antes, no milenismo, em 1844, não existia depois, não existia igreja adventista. Não tinha igreja adventista. A igreja adventista, eu vou ler aqui para vocês, considera e defende que oficialmente o ministério profético de Ellen White teve seu início em dezembro de 1844. Tudo que Ellen White escreveu a partir de dezembro de 1844 tem o selo do chamado Espírito da Profecia. Isso aqui precisa estar logo de cara, logo estampado na sua frente. Por quê? Porque o pastor adventista ele vai correr para o CNPJ, ele vai correr para o cartório. O pastor adventista, ele corre para o cartório. Ele fala assim, não, calma, muita calma nessa hora. Por quê? Nós fomos para o cartório e abrimos o CNPJ da igreja em 1863. Não tinha igreja adventista. Aliás, durante esse tempo do Miller, de marcação de data, nós não temos como igreja, como CNPJ, ele fala tecnicamente, sim, o CNPJ lá no cartório só foi aberto em 1863. Só que o ministério profético de Ellen White, a pena inspirada, a palavra da mensageira do Senhor, a profetisa do tempo do fim, isso começa em dezembro de 1844. Então, a autoridade, como está na crença 18 da Igreja Adventista, ela existe como verdade, como autoridade, como luz menor, desde 1844. E não existe igreja adventista sem Ellen White. Portanto, tudo que foi dito por ela, tudo que foi escrito por ela, todas as visões, tudo que Deus mostrou desde 1844. Ah, mas o CNPJ foi aberto em 1873. O CNPJ foi aberto por quem? Por quem? Por 3 indivíduos. Quem são os fundadores? Tiago White, Ellen White e José Bates. Então, eles oficializaram em 1863 algo que já existia. Eles oficializaram em 1863 uma bagunça que já existia antes. Ah, não, eu quero te mostrar aqui o CNPJ. O CNPJ é de 1800. Não, meu amigo. Não. Para você defender esse argumento, você tem que falar que o ministério de Ellen White só vale a partir de 1863. Você entendeu a diferença? Se o Michelson Borges chegasse e falasse assim, adventistas do Brasil, a Ellen White, tudo que ela falou só vale a partir de 1863. Se o Michelson Borges dissesse isso, eu calaria minha boca. Acabou, não tenho mais nada para falar aqui. A gente encerra esse vídeo. A gente encerra esse vídeo agora. Não posso mais falar nada, porque Ellen White só vale a partir de 1863. Tem algum adventista, algum pastor aí que vai levantar e falar assim, Ellen White só vale, só ouçam Ellen White a partir de 1863. Não vai ter. Por quê? Porque, segundo a igreja, Ellen White foi chamada profetisa em dezembro de 1844. Ali, na primeira visão que ela teve, na primeira vez que ela caiu no chão e ficou tudo escuro, naquele momento começa a bagunça. Então, toda vez que o pastor diz assim, não, a igreja não existia, é 1860. Não. A sua autoridade, a profetisa, ela é autoridade desde 1844, ok? Deixa claro essa parte.
Quais são as palavras dela sobre o trabalho dela? Meu trabalho carrega o selo de Deus ou o selo do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Isso são palavras dela. Então, vamos voltar na questão do Michelson Borges. Ellen White não marcou mais datas. Passou o desapontamento, não marcou mais datas. Datas, tempos e meses. Como Ellen White enganava as pessoas. Vamos para o primeiro. Visão do dia e da hora da volta de Jesus. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e reafirmando o concerto eterno com seu povo, semelhantes a estrondos do mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira. Isso aqui é uma visão que ela teve, onde ela ouviu Deus declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Adventista, Ellen White recebeu a informação em visão do dia e da hora da vinda de Jesus. Ponto número 1. Se a gente não começar por aqui, o Michelson Borges vai andar solto aí pelas ruas na camisa de força dele. Porque ou ele não lê os textos da igreja dele, ou ele não quer que você, adventista, leia os textos da igreja dele. Tá? 1. Tem uma outra versão, Rodrigo, dessa visão? Tem, óbvio que tem. Ellen White era criativa. Ora as bolas. Vamos lá. Mais uma. Logo, ouvimos a voz de Deus como muitas águas, que nos deu, leia, adventista, que nos deu o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, 144 mil, em número, conheceram e entenderam a voz, enquanto os ímpios pensaram que era trovão e um terremoto. Olha que coisa interessante. Então, antes ela compara o trovão, né? Óbvio, declarando como ao dia e a hora como se fosse um trovão. E aqui, os santos 144 mil entenderam e conheceram a voz de Deus, declarando o que para Ellen White? O dia e a hora da vinda de Jesus. Os 144 mil entenderam o dia e a hora da vinda de Jesus. Os ímpios acharam que era o quê? Um trovão e um terremoto. Olha só que coisa. Então, olha só que interessante. Ela, óbvio, né? Ela estava entre os 144 mil santos. Então, ela entendeu o dia e a hora da volta de Jesus. Deus falou para Ellen White quando Jesus vai voltar. Então, vamos partir da premissa que Ellen White sabia a data, dia e a hora da volta de Jesus. Ela disse que recebeu essa informação. Ok? Agora vamos andar na história, porque o Michelson Borges falou que não teve marcação de data. Ellen White marcou datas para a volta de Jesus. Isso é um erro. Vamos pegar uma testemunha para começar a conversa. Testemunha, Lucinda Burdick. Uma amiga de Ellen White explica como ela frequentemente previu a volta de Cristo. O que a Lucinda falou? Participava das reuniões. Tornei-me conhecida de Tiago e Ellen Harmon, agora a senhora White, no início de 1845. Ela fingia que Deus lhe mostrava coisas que não aconteciam. Em um momento, ela viu que o Senhor voltaria pela segunda vez em junho de 1845. A profecia foi discutida em todas as igrejas e em um pequeno jornal da porta fechada, publicado em Portland, Maine. Durante o verão, após junho ter passado, ouviu uma amiga perguntar a ela como as visões funcionavam. Ela respondeu que falavam com ela na língua de Canaã, e ela não entendia o idioma, mas que em setembro próximo o Senhor viria no segundo crescimento da grama em vez do primeiro em junho. Setembro passou e muitos outros também passaram desde então, e ainda não vimos o Senhor. Logo ficou evidente para todas as pessoas sinceras que muitas coisas devem ter sido ditas a ela na tal da língua de Canaã, ou alguma outra coisa que ela não entendia, pois houve falhas repetidas. Posso mencionar muitas que vi pessoalmente. Então aqui, essa aqui é um testemunho de uma pessoa que conviveu com Ellen White e participou ali dentro do convívio dos cultos, enfim, das visões e tal. A fonte é Miles Grant, Examination of Mrs. Ellen White's Vision, Boston, Massachusetts, Advent Christian Publication Society, 1877, tá? E ainda vem um documentário sobre esse livro e sobre as testemunhas oculares de Ellen White em breve. Então aqui você tem uma testemunha
que ouvia, e não ela, não só ela, outras mulheres também, percebiam que as visões de Ellen White não se cumpriam, mas que ela dizia que em junho de 1845 Jesus voltaria. Número 2. Vamos para o que Ellen White falava. O tempo de angústia já começou. A razão pela qual os 4 ventos ainda não foram soltos é que os santos ainda não estão todos selados. Então, ela está dizendo que o tempo de angústia começou em 1849. Olha só, Ellen White disse que o tempo de angústia começou. Pergunta para um pastor adventista do sétimo dia, hoje, bate na porta de uma igreja adventista, corre lá, pega o telefone, pega o WhatsApp e pergunta para esse pastor adventista o seguinte: pastor, quando irá começar, pastor adventista? Pastor adventista, mostra para a gente quando vai começar o tempo de angústia. E o pastor adventista vai te responder. E eu garanto para você, que você vai perguntar para o pastor adventista, eu garanto para você que ele vai falar que o tempo de angústia não começou em 1849. Vai lá conversar com o pastor adventista e pergunta para ele: pastor, quando começa o tempo de angústia? O correto seria ele dizer: irmão querido, meu amigo, o tempo de angústia começou em 1849. Exatamente como a nossa profetisa disse. Isso é o que o pastor deveria falar. Vai perguntar para o pastor adventista quando é que começou o tempo de angústia? Hoje, em 2024. Corre lá. Manda o WhatsApp para o pastor e fala: pastor, não fala nada, só faz essa pergunta. E aguarda a resposta dele. Visão de janeiro de 1849 sobre o tempo da volta de Cristo. Olha que interessante. Vi que era errado alguns pensarem que a vinda do Senhor estava ainda a alguns anos de distância. Presta atenção, adventista. Presta atenção na sua autoridade. Sua autoridade está falando agora. Ellen White. Ouça, adventista, ouça. Ouça e abaixa a cabeça para a autoridade. O tempo continuou por alguns anos a mais do que esperavam. Portanto, olha o que ela disse. Eles pensam que pode continuar por mais alguns anos. E dessa forma, suas mentes estão sendo desviadas da verdade presente, a mensagem adventista, né? Indo em direção ao mundo. Ellen White, Broadside 2, 31 de janeiro de 1849, parágrafo 11. Ora as bolas, então Ellen White está fazendo uma crítica às pessoas que estão indo em direção ao mundo, porque Jesus está demorando muito, e ela ainda usa uma correlação de tempo. Você percebe a correlação de tempo? Ela diz o seguinte: o tempo, vi que era errado alguns pensarem que a vinda do Senhor estava ainda a alguns anos de distância. Anos de distância. Anos, gente. Se eu falar para você agora que a próxima Copa do Mundo vai ser daqui quanto tempo? 3 anos? 4 anos? A próxima Copa do Mundo? Quando é que vai ser as próximas Olimpíadas? Daqui 4 anos. Quando é que vai ser a próxima eleição nos Estados Unidos? Daqui 4 anos. Quando é que vai ser a próxima eleição de presidente no Brasil? Daqui 2 anos. Anos são medidas de tempo. São referências de tempo. Ela está falando para você: olha, eu vi que era errado. Pensarem que a vinda do Senhor estava ainda a alguns anos de distância. Não está a alguns anos, não. Ellen White está falando que vai vir agora. Então vocês estão indo na direção do mundo, como ela disse aqui, porque vocês estão achando que Jesus vai demorar muito ainda. Não. Alguns anos, não. Vai voltar agora. É muito mais rápido do que vocês imaginam. Ok? Aqui, 3 para vocês. Ponto 3. Quando que ela viu isso, gente? Quando? 1849. 1849. Ela estava repreendendo as pessoas que era errado em 1849. Não, Jesus volta. Você está achando que é agora. Né, Michelson Borges? 4. Carta da irmã Hastings sobre o curto tempo antes da volta de Cristo. Mais alguns dias aqui de labuta, e então estaremos livres. O tempo é curto. Mantenhamos-nos firmes até o fim. Leia no texto, adventista. Quantos dias ela falou? Mais alguns dias. 5. Visão de 1849 sobre um homem destinado às pragas. Em 1800... Esse aqui é engraçado. Isso aqui é engraçado, porque você tem que rir. Você tem que dar umas risadas para poder, sabe, tirar um pouco a pressão.
Olha o que ela disse. Vi que esta pessoa X era um vaso de ira preparado para destruição, reservado para as 7 últimas pragas. Essa pessoa, esse aqui foi Ellen White, manuscrito 7, 1849, escrito em 24 de março em Thompson Henry. Olha só isso. Este homem morreu sem passar pelas últimas pragas. Volto a dizer para você. Vai lá, adventista. Corre lá. Volta no teu pastor, lá no WhatsApp. Pega o seu celular. Pega lá. Digita para ele assim, pastor, quando é que vão começar as últimas 7 pragas? Pergunta para um pastor adventista. Pergunta para o Michelson Borges. Pergunta para o Fala Sério Pastor. Pergunta para os pastores aí, para os midiáticos aí da Novo Tempo. Vai lá. Não precisa ficar aqui comentando Irosso Dragão contra a mulher, não. Vai lá no WhatsApp, pergunta para eles. Pastor, quando é que vai cair as 7 últimas pragas? Você poderia me dar uma referência de tempo para quando vai acontecer? Porque Ellen White disse que tinha um rapaz lá no tempo dela, em 1849, que ele iria ficar reservado para a destruição das 7 últimas pragas. Agora, se esse cara vai ficar reservado para as 7 últimas pragas, ou ele está vivo até hoje, ou esse camarada que Ellen White falou, ele está rodando vivo até desde 1849, está lá na região dele, ele está vivo, ou esse camarada ele vai ressuscitar para morrer nas 7 últimas pragas. Não é possível. Não é possível. É só você fazer uma conta rápida. Mas o adventista, não vem com essa história de irou o dragão contra a... Vai lá no WhatsApp, pergunta pro pastor, me dá a data de quando vai começar as 7 últimas pragas. Porque Ellen White disse que começou, que o rapaz ali ia morrer na época dela, nas pragas. E nós já estamos, 2024. Cadê as 7 últimas pragas, Ellen White? Cadê? Não passou no Jornal Nacional, não passou na CNN, não passou na Jovem Pan. Estamos aqui esperando as 7 últimas pragas da Ellen White. E o cara deve estar perambulando igual um zumbi por aí. Declaração de 1849 sobre o tempo do selamento. Satanás está agora, usando todos os artifícios nesse tempo de selamento. Vi que Satanás está agindo dessa maneira para distrair, enganar e afastar o povo de Deus, justamente agora, neste tempo de selamento. Peraí, 1849, 1º de agosto? 1º de agosto de 1849, peraí. Volta lá no WhatsApp de novo, tem mais uma pergunta para o seu pastor adventista. Pastor adventista, quando irá começar o selamento? Pergunta lá para o pastor adventista. Aguarda a resposta dele. Pastor adventista, quando irá começar o selamento dos santos? Aguarda a resposta. Aí depois que ele mandar a resposta, você manda esse texto, porque Ellen White falou que o selamento estava acontecendo em 1849. Ora as bolas, se o selamento está acontecendo em 1849, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Estamos às vésperas do quê? A poderosa sacudidura começou. Ellen White, Present True, abril de 1850. Eu lembro que fazem pelo menos faz menos de um mês, eu vi um vídeo acho que era do Michelson Borges, de um outro pastor sem noção, falando que a sacudidura começou porque as pessoas estão na internet e elas estão se desviando das 3 mensagens angélicas, porque elas estão na internet vendo canais que estão falando mal da igreja e irou-se o dragão contra a mulher. E a sacudidura, ou seja, pessoas estão descobrindo as falácias adventistas, as mentiras, como essas que eu mostrei aqui para você, elas estão falando para mim, chega, não quero mais ficar nessa bagunça, quero seguir Cristo. Quero seguir Jesus Cristo, fora dessa bagunça. Isso eles estão chamando de sacudidura. Só que Ellen White falou assim, não, a sacudidura já começou em 1850. 1850. Volta lá. Aí o pastor vai falar assim, não, mas a sacudidura é um período longo. É um período que pode se estender por muito tempo, a sacudidura. Volta nesses canais, só você ir na internet olhar os canais conspiracionistas adventistas, fala assim, não, o decreto dominical, a sacudidura começou, os helicópteros estão voando. 1850, meu anjo acompanhante disse, o tempo está quase terminando. Agora entra a entidade maligna, o anjo acompanhante. O tempo está terminando, o anjo disse.
Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Agora o tempo está quase terminando. E o que levamos anos aprendendo, eles terão que aprender em poucos meses. Isso foi Ellen White. Isso foi Ellen White. Poucos meses? Como assim? Não, peraí. Poucos meses. Ellen White, Early Writing 64 e 67. Acabei de mostrar para vocês aqui a segunda edição, 1882. Já se passaram 2087 meses. Meses. Agora, o que o anjo estava falando? O anjo está falando para que eles devem se preparar, porque o tempo está quase terminando. E o que levamos anos aprendendo, eles terão que aprender em poucos meses. Olha só, então nós temos uma medida de tempo aqui, novamente, uma medida de tempo. Novamente uma medida de tempo, meses. Meses. Então o anjo falou que o tempo está acabando. Tá bom, fazem 2087 meses que essa mentira foi escrita por essa falsa profetia. E essa entidade maligna chamada anjo ajudante, que ficava nas costas dela, agarrado aqui, ó, nela, controlando essa mulher. Ah, não, mas não marcou data, não marcou data. Olha, e precisa? Precisa colocar uma datinha lá? Um mês, ano e dia? Não. Você vai enganando as pessoas no processo de ficar colocando pânico e medo nelas. Que é o que eles fazem com o decreto dominical hoje. Essa palhaçada desse decreto dominical. Então, Ellen White sabia como usar a cabeça dos fiéis. Sabia, ela era boa fazendo isso. Ela usava um anjo, ela era profetisa, era autoridade. Não, alguns meses. Alguns meses Jesus está voltando. Alguns meses vai acabar. Vamos lá. Vai lá, aperta o cinto, adventista. Aperta o cinto. Declaração de 1850 sobre o término do tempo do selamento e o trabalho de Cristo. Olha isso, gente. Vi que o tempo de Jesus no lugar santíssimo estava quase terminado. E que o tempo não pode durar senão por muito pouco tempo. O tempo do selamento é muito curto e logo estará terminado. Então, lá atrás, eu mostrei para vocês que ela falou que Satanás está agindo em 1849. Lembra? 1849? Satanás está agindo dessa maneira para distrair, enganar, afastar o povo de Deus justamente agora, neste tempo do selamento. Aí vem 1850. O que ela fala em 1850? Vi que o tempo de Jesus no lugar santíssimo e o tempo do selamento é muito curto e logo estará terminado. É óbvio, porque se o anjo falou que são poucos meses, gente, faz a conta. É só você fazer a conta, é uma conta simples. Faltam poucos meses, o anjo falou. Ela vem depois e fala, pô, o tempo do selamento tá curto, vai estar acabando, Jesus está voltando. Tá aqui, gente, tá aqui, ó, marcação de tempo. Ah, não, mas ela tinha que ser ali o dia, a data, o ano, o minuto. Ué, Deus falou isso para ela. Lá no começo da visão, você viu. Deus deu o dia e a hora da volta de Cristo. Para Ellen White. Ela tá aqui só jogando com os irmãos, porque se ela realmente soubesse o dia, a data e a hora, ela tinha colocado, mas ela fica jogando com os irmãos fazendo o quê? Ela vai enganando os fiéis para manter os fiéis no controle. Ah, tá vindo. Ó, Jesus tá voltando. Faltam poucos meses. Faltam poucos anos. Ah, mas dá o seu dízimo, dá a sua oferta. Jesus tá voltando. Cai, adventista. Cai. 10. 1856. O tempo tá avançando e Jesus não tá voltando, Ellen White. Jesus não voltou ainda, Ellen White. Já estamos em 1856. Lá em 1850, você estava falando que o selamento estava acabando. Já passaram-se 6 anos, Ellen White. O que está acontecendo? Ah, deixa ela falar. Deixa ela falar. Foi-me mostrado o grupo presente na conferência. Disse o anjo. Alguns alimento para vermes, alguns sujeitos às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem traduzidos na vinda de Jesus. Gente, Michelson Borges, e ainda tem adventista que vem aqui depois com uma desculpinha que é condicional. Vamos lá. Foi-me mostrado o grupo dos presentes da conferência. O anjo chega para ela, o anjo que tá aqui, ó, tá aqui, no pescoço dela.
Alguns serão alimentos para os vermes, alguns sujeitos às 7 últimas pragas, inclusive o camarada da outra visão. Lembra o camarada da outra visão, o zumbizão que está vivo? aquele, mais alguns dessa conferência vão morrer nas 7 últimas pragas. Alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem traduzidos, ou seja, para serem levados para o céu na vinda de Jesus. Gente, imagina agora, adventista, acorda. Imagina que você está nesse momento, está lá nesse sermão. Imagina, você está lá sentado lá na igreja, sobe Ellen White no púlpito para pregar. Ela olha na sua cara e fala: alguns aqui vão morrer nas 7 últimas pragas. Alguns aqui. Só que para morrer nas 7 últimas pragas, você precisa estar vivo enquanto as pragas estão caindo. Faz sentido isso para você? Para mim faz. Porque para você morrer por causa de uma praga, você tem que estar vivo. Então eu estou vivo, eu estou vendo as pragas caindo e eu morro em consequência da praga. Ponto número 1. Ponto número 2, alguns estarão vivos e vão ser levados para o céu vivos, que estavam naquela conferência em 1856. 1856, Brasil, adventistas, o que falta para vocês despertarem? O que falta para vocês verem que vocês estão sendo enganados? Vocês estão sendo enganados. Não adianta, estou mostrando na tela para vocês aqui, falsa profecia. Ah, não, Rodrigo, mas essa visão, você tem que entender. O adventista, o pastor falando. Isso daí era condicional. Condicional a quê? Condicional ao quê? O anjo não falou para ela: se vocês não se converterem, vocês serão vermes para não sei o que lá. Se vocês não se converterem, como o Jonas foi para Nínive, ele chegou na cidade de Nínive falou com o rei, falou com o povo, subiu no palanque e falou: gente, é o seguinte, a casa de vocês vai cair se vocês não se converterem. E vai cair e vai morrer todo mundo. O que vocês querem? Vocês querem se converter ou vocês querem continuar na bagunça que vocês estão e a casa cair e morrer todo mundo? O que vocês querem? Jonas, depois de muito sofrimento, óbvio, chegou e jogou a real para a cidade de Nínive, para o rei. O que aconteceu? As pessoas se converteram, o coração, e Deus poupou a cidade. Olha só. Isso é condicional. Houveram duas opções. O povo escolheu a opção correta. Não, a gente quer ficar vivo, vamos nos converter a Deus, pronto, esse fim de papo. Qual é o condicionamento aqui nessa frase adventista? Não tem condicionamento nenhum. Aliás, o anjo falou o seguinte, que eles, mesmo que houvesse condicionamento, vamos considerar. Eu vou dar a chance desse argumento para o adventista. Vamos supor que houvesse uma condição, um condicional nesse contexto. Mesmo assim, a temporalidade está falsa, está errada, porque está falando que vocês vão estar vivos na Terra para ser transladados. Ou que vocês vão morrer na última... Não, mas olha, todos nós nos convertemos. Ellen White, sim, nós nos convertemos, não queremos morrer nas 7 últimas pragas. Beleza. Eles estão vivos? Eles estão vivos ou não? Responde para mim. 1856. Eles estão vivos? Não, não estão vivos. Não estão vivos. Falsa profetia. A hora virá. Não está distante. E alguns de nós que agora acreditam estarão vivos na terra e verão a predição se cumprir. E ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar das montanhas, planícies e mares até os confins da terra. Ellen White, Review Herald, 10 de março de 1889. Ora as bolas, a hora virá, não está distante. E alguns de nós que agora acreditam estarão vivos na Terra. 1889, vivos na Terra. 1889, vivos na Terra. 1889 e alguns de nós que agora estarão vivos na Terra.
Eu queria que algum de vocês, adventistas, me mostrassem de onde que é o endereço dela. Porque o único endereço de Ellen White que eu conheço é o túmulo de onde ela está enterrada. É o único endereço que eu conheço de Ellen White. Eu não conheço nenhum outro endereço de Ellen White que não seja o túmulo de onde ela está enterrada. E alguns de nós que agora acreditam estarão vivos na Terra. 1889. Que mais, adventista, que você precisa? Eu não sei. O buffet aqui tá amplo. Nós estamos aqui no item 11. 11, que o Michelson Borges falou. Não, Ellen White não fazia marcação de datas. A Ellen White não falava de marcação de nada. Isso aí é antes, é só no tempo de Guilherme Miller. Estamos aqui no item 11. Algo grande está para acontecer. 1892. Algo grande e decisivo está para acontecer. E isso muito em breve. Se houver algum atraso, o caráter de Deus e seu trono serão comprometidos. Aí acaba, né? Aí essa última pá de terra, né, gente? Aí a falsa profetisa, eu falo para vocês que o adventismo está em desespero, o desespero é grande. Mas olha só o fim. Eu falo para vocês, lá no começo ela disse, o que eu digo é de Deus ou é do diabo? Vocês viram no começo dessa apresentação, certo? Olha o que Ellen White tem a coragem. Olha o que ela tem a coragem. Você precisa ter muita coragem. Eu falo uma coisa para vocês. Tem um exemplo de uma história na Bíblia de uma pessoa que encostou a mão na arca do concerto. Ele encostou. A arca estava tombando. Ele foi lá para aparar a arca, para proteger. Gente, esse cara, ele encostou e morreu. Olha o que a capacidade, a falta de vergonha na cara de uma falsa profetisa. Algo grande e decisivo está para acontecer, e isso muito em breve. Se houver algum atraso, o caráter de Deus e seu trono serão comprometidos. Você precisa estar muito com o espírito do cão para você colocar o caráter de Deus na linha de frente, na linha de aposta das suas próprias profecias. Você precisa estar ali, ó, com o espírito do cão dentro de você para você colocar o caráter de Deus na linha de aposta. Você coloca, não, qual é a aposta que você vai fazer? Você tem R$100 aí? Não. Você tem 200? Não. Você tem R$1.000 para apostar? Não, mas eu tenho o caráter de Deus para apostar. Eu tenho o caráter de Deus para colocar na frente da minha profecia. É isso que eu tenho. Eu coloco o caráter de Deus na mesa. E se não acontecer, o caráter de Deus e o seu trono serão comprometidos. Você precisa ser muito canalha para você fazer isso. Canalha, com todas as letras. 13. Outra profecia falha sobre a volta de Jesus. 1892. A ressurreição não está distante no futuro. Alguns de nós, sem dúvida, estarão vivos quando a voz for ouvida em todos os lugares. Alguns de nós, sem dúvida, estarão vivos quando a voz for ouvida em todos os lugares. 1892. 1892. 132 anos. Acabei de fazer a conta aqui na calculadora. 132 anos. Eu quero saber quem de 1889 ou 1892 ou sabe-se lá do século XIX está vivo, andando com o WhatsApp ligado para conversar com você e falar assim, não, eu estava lá. Eu estou aqui esperando para ouvir a voz em todos os lugares, como a Ellen White falou. Não está distante no futuro. Então, gente, desculpa, mas é só você ler o texto. Ela colocou uma data aqui, não, ela falou, vocês estarão vivos. Então vamos fazer uma matemática adventista? Vamos lá, vamos fazer uma matemática simples? Qual que é a média de tempo de vida, de duração da vida de um ser humano? Vamos ser bem complacentes. Vamos falar que uma pessoa, um ser humano, tem a capacidade de viver 100 anos. Eu vou ser extremamente complacente com os adventistas agora. Complacente, 100 anos. Vamos supor que você consiga viver 100 anos. Não é incomum nós vermos pessoas de 100 anos. No Brasil devem ter centenas de pessoas com 100 anos de idade.
É normal isso acontecer. Eu quero saber se tem alguma pessoa hoje no planeta que estava ouvindo essa mensagem aqui, na hora que ela estava falando isso, que leu isso, falando assim: alguns de nós, sem dúvida, estarão vivos quando a voz for ouvida em todos. Algum de nós, nós já vimos as outras aqui. Você que tenta passar uma Nutella nos textos de Ellen White, passa a Nutella em cima desse aqui então. Vamos lá. As pragas de Deus já estão começando a ser derramadas. Em algumas partes do mundo, Deus está permitindo que as pragas caiam. Ellen White, manuscrito 62, 1901. 1901, ok? Vamos lá. Se as pragas começaram em 1901, isso contradiz sua declaração de 1864, de que só cairiam após o fechamento do tempo da graça. Olha só que coisa importante. Ela disse o seguinte, em 1864. Era impossível que as pragas fossem derramadas enquanto Jesus oficiava no santuário. Spiritual Gifts, volume 1, 198, 1864. Então, em 1864, Ellen White falou assim, não tem pragas caindo enquanto Jesus oficia no santuário. E aí ela fala em 1901, as pragas de Deus já estão começando a ser derramadas. Em algumas partes do mundo, Deus está permitindo que as pragas caiam. Em 1890, como nós lemos há pouco, 1890, tinha um rapaz que ela falou que morreria com as 7 últimas pragas. Então, isso só tem 3 alternativas nessa história. As pragas caíram antes do fechamento, invalidando 1864. Então, essa frase de 1864 está incorreta, é uma falsa frase dela, de Ellen White. Ou ela errou em 1901, não estão caindo pragas nenhuma em 1901, ela errou em 1901, ou o tempo da graça foi fechado antes de 1901. Acabou-se o tempo do fechamento da graça, porque para caírem as pragas, Jesus tem que sair do santuário, dentro da linguagem adventista. Então acabou o período da graça. A porta da graça se fecha antes de 1901. Então não tem mais graça, não tem mais forma de algum ser humano ser salvo. Não tem como alguém ser salvo dentro do adventismo se ela estiver certa que as pragas começaram a cair em 1901. Você entende os problemas que a Ellen White cria para ela mesma? E como os adventistas caem nessa mentira. Se você chegar para um pastor adventista hoje e falar assim, pastor, as pragas estão caindo, o pastor adventista vai falar assim, não estão caindo. Ellen White disse que estavam caindo em 1901. Então, na boa, ou você trata o adventismo como você trataria uma loja online onde você vai comprar um produto, a pessoa te engana, te manda um tijolo em vez de um laptop, te manda um tijolo em vez de um computador, ou em vez do produto tablet que você comprou, e você corre atrás para saber por que te enganaram, e você trata o adventismo da mesma forma, ou você vai continuar sendo enganado. Porque eu sei que o adventista não gosta de ser ludibriado, ele não gosta de ser enganado. Todo adventista, como todo outro ser humano, ele na hora que ele vai comprar uma coisa numa loja, vai comprar num site, na hora que ele faz o pagamento com o cartão de crédito dele, ele quer receber o produto. Ele não recebe o produto. O que o adventista vai fazer? Vai correr atrás, vai abrir um processo, vai lá no Reclame Aqui, vai na polícia, vai abrir um boletim de ocorrência, paguei pelo produto, eu não recebi o produto, fui enganado. Vai gritar para os 4 ventos, vai colocar nas redes sociais, vai falar, esse site é uma fraude, esse site engana as pessoas, eles mandam tijolos para a minha casa. Mandaram tijolos em vez do computador. Aí o adventista entra na igreja adventista e fala o seguinte, quer saber, eu não vou utilizar o mesmo critério aqui, porque a minha fé não me permite. Eu tenho fé na igreja, eu tenho fé em Ellen White, eu não tenho fé em Jesus Cristo. Então se eu confrontar Ellen White, a partir do momento que eu confrontar Ellen White, automaticamente estou confrontando Jesus Cristo. É isso. Então o adventista, na hora que ele vai comprar uma coisa online e é enganado, ele briga, ele vai para cima, ele fala, fui enganado. Tem aqui as evidências, tá aqui, ó, as evidências, a nota fiscal. Na hora que você mostra a nota fiscal das falsidades de Ellen White, o adventista, não é bem assim. Calma. Então, você, adventista, não gostei de nada, trouxe o dragão contra a mulher, ok. Continua vivendo nesse seu mundo de Poliana. Continua vivendo no seu mundo mágico de Oz, agora sabendo que ela mentiu e enganou você. Só tem 14 aqui. Então, pode vir qualquer pastor, qualquer apologista. A história da igreja adventista é um vexame de A a Z. Mas tem escola, mas tem universidade. Tudo isso é business, não tem nada a ver com fé. Isso é business.
É aqui onde eles estão enganando as pessoas, é aqui onde eles estão aprisionando as pessoas.